Fala pessoal, tudo bem? Professor Sano aqui na área mais uma vez. A gente está aqui dentro desse vídeo do nosso tema de gráficos e interpretações gráficas. A gente hoje vai fazer alguns exemplos de gráficos de modelos reais. Um primeiro modelo vai ser um modelo físico e o outro modelo um modelo econômico, tá? É importante que você tenha na cabeça que gráficos e interpretações gráficas é um tipo de assunto que não permeia simplesmente a vida das pessoas que trabalham com exatas, mas na verdade todo tipo de informação que você vê na televisão, na internet, grande parte das vezes é traduzido a partir de um infográfico, como a gente fala, e a partir desse desenho a gente extrai dados numéricos, dados quantitativos ou até mesmo dados qualitativos. A ideia dessa aula hoje é falar um pouco sobre isso, beleza? Vamos que vamos. Nosso primeiro exemplo é o seguinte, pessoal. Observe esse gráfico que apresenta duas curvas. Esse gráfico, na verdade, ele é o gráfico que mostra para você, né, a média de temperaturas no Lago Michigan, tá? Lá na região da América do Norte. E aí, dentro desse gráfico, você tem duas curvas, uma curva azul e uma curva vermelha. Se você atentar para a legenda que está aqui, essa curva azul, ela é a média das temperaturas mensais do Lago Michigan entre 92 e 2014. Tá? Então a curva azul, na verdade, ela é obtida a partir de uma média entre vários anos. E a curva vermelha, ela é a média das temperaturas mensais do Lago Michigan no ano de 2015. Tá? Então se você olhar para esse gráfico, você consegue fazer algumas interpretações importantes. Você consegue ver, por exemplo, que o gráfico vermelho, ele não necessariamente é exatamente igual ao gráfico azul, mas ele possui a mesma tendência. E é legal você perceber isso, por quê, cara? Porque se as médias anuais de 14 anos atrás, elas formam mais ou menos a curva azul, a curva vermelha, dado que não houve nenhuma influência climática bizarra, né, você espera que essa curva vermelha seja tão próxima possível quanto a curva azul. E é exatamente isso que o gráfico está dizendo para você. Uma coisa muito importante para você ter na cabeça é o seguinte: antes de você olhar para a curva em si, você tem que olhar para a legenda do seu gráfico e para as nomenclaturas que aparecem no eixo vertical e no eixo horizontal. É extremamente importante isso, porque a leitura correta de um gráfico, ela não simplesmente se dá sobre a curva em si, ela está sobre a curva, dado que você entendeu qual é a característica que está no eixo horizontal, qual é a característica que está no eixo vertical, beleza? Então, vamos lá. Dado esse gráfico aí, pessoal, o problema pede para a gente fazer algumas considerações. A primeira é a seguinte: baseada no gráfico azul, diga em quais meses o Lago Michigan apresenta as menores temperaturas. Bom, eu vou olhar para a curva azul, que está bem aqui, que é essa curva azul, tá, do nosso gráfico, e a partir dela eu quero saber as menores temperaturas. Bom, as menores temperaturas, de acordo com o nosso desenho, elas estão mais ou menos nessa região aqui. E essa região aqui, ela cai mais ou menos em cima do mês de março. Então você pode olhar para o gráfico e falar com alguma medida que as temperaturas mais baixas desse lago estão nas proximidades do mês de março. Isso se confirma não só pela curva azul, mas também pela curva vermelha, tá? Depois, baseado no gráfico azul, diga em quais meses o Lago Michigan apresenta as maiores temperaturas. Se você notar com atenção, as maiores temperaturas estão nessa região aqui, que eu estou colocando essa nuvenzinha azul, né? Mais ou menos essa região está caindo mais ou menos em cima de qual mês? Mais ou menos em cima do mês de agosto, né, com alguma medida. Então ali, próximo de agosto, setembro, você tem as maiores temperaturas para o Lago Michigan. E faz sentido porque, como o Lago Michigan está na América do Norte, né, na época de agosto, setembro, julho, que para nós aqui no Brasil é inverno, para eles é verão, e aí faz sentido que as temperaturas lá estejam mais altas. Enquanto que lá em março, né, que é o nosso finalzinho de verão aqui, calor ensandecido, para eles é inverno e as temperaturas estão um pouco mais baixas, beleza? Faz sentido mesmo o gráfico. Vamos lá. Terceira, diz o seguinte pra gente: baseado no gráfico azul, qual o valor aproximado das maiores e menores temperaturas do Lago Michigan? Repara que quando eu fiz a análise aqui, eu estava basicamente olhando para o eixo horizontal, porque no eixo horizontal eu tinha os meses do ano. Então eu queria saber para quais meses você tinha maiores e menores temperaturas, tá? Agora, o valor aproximado das maiores e menores temperaturas, eu tenho agora que olhar para o nosso eixo vertical. Então as menores temperaturas aqui, gente, olha, repara, eu vou fazer uma linha verde
né, uma linha horizontal ligando o ponto mais baixo do gráfico azul aqui no eixo vertical. Repara que você tem uma temperatura entre 1 e 2 graus. O 1 está mais ou menos aqui, o 2 está mais ou menos aqui. Então, as menores temperaturas ficam entre 1 e 2 graus. Já estou usando, inclusive, a notação de intervalo que você conhece muito bem, a notação de intervalo aberto, tá? E as maiores temperaturas? Bom, as maiores temperaturas, elas ficam nessa região aqui, ó. As maiores temperaturas estão mais ou menos aqui, estão fazendo uma linha horizontal mais ou menos por aqui. Elas são ali nas proximidades de 21 graus, 22 graus, mais ou menos. Então, as temperaturas maiores são um pouquinho maiores do que 20 graus, tá certo? Então, essas informações são importantes porque no eixo horizontal você viu os meses do ano para os quais a temperatura era mínima máxima e no eixo vertical você viu, de fato, as temperaturas máximas e mínimas para essa questão do Lago Michigan. Perfeito? Tranquilo? Próximo exemplinho, vamos lá. Nosso próximo exemplo, gente, é o seguinte. Observe agora este gráfico que mostra o crescimento do PIB argentino do início dos anos 60 até a década de 2010. Então repara o seguinte, olha, esse gráfico aqui, na verdade, os pontinhos que vão aparecendo são as marcações do PIB, né? Que são esses pontinhos que eu estou destacando de preto. Lembra que naquela aula de gráficos a gente falou um pouco sobre as linhas. As linhas, na verdade, elas dão um sentimento da tendência do movimento dessa característica que está sendo observada. Então, ó, num primeiro momento tem uma queda no PIB, uma queda forte, que vai ao PIB negativo, depois eu tenho uma subida forte, e ele se mantém numa região positiva, volta a cair, ou seja, eu tenho uma tendência de crescimento e decrescimento, e claramente isso aí está associado a alguma variável econômica e histórica também política, né? A pergunta do problema é uma pergunta mais matemática. Ele pergunta quantas raízes possui essa função, considerando a função taxa de crescimento do PIB como uma função contínua. Como assim, gente, uma função contínua? Repara que uma nuvem de pontos, um gráfico em dispersão de pontos, não é uma função contínua. Qual o sentido de função contínua? É aquele gráfico de função que você desenha no papel sem tirar a caneta do papel. Vários pontinhos, eu preciso tirar a caneta várias vezes do papel para desenhar. Essa função, na verdade, ela é, na verdade, uma linha contínua de pontos. E aí, assumindo que essa taxa de crescimento é uma linha contínua de pontos, eu quero saber quantas raízes tem essa função. Lembra que raiz rima com o eixo x. É um jeito meio idiota para você lembrar, mas funciona. Raiz, na verdade, é o valor de x para o qual a função se anula. Ou seja, são os pontos de interseção com o eixo x. São os pontos, nesse caso, onde a taxa de crescimento do PIB, o valor do PIB era 0%. Então eu quero saber, na verdade, quantas raízes tem essa função, eu quero saber quantas interseções tem o gráfico dessa função com o eixo x. Vamos contar? Bastante simples. Vamos lá. Eu tenho, olha, quantas interseções? Vou colocar de azul aqui para ficar bem destacado. Eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e parece que mais umzinho ali, parece que mais 19. Ou seja, o número de raízes dessa função, na verdade, é a quantidade de vezes que esse gráfico tocou o eixo x. Lembra disso que é muito importante. Nas funções afim, quadrática, exponencial, modular, dos exemplos mais diversos de função, toda vez que você for questionado sobre raiz de uma função, na verdade eu quero saber para quais valores de x essa função se anula. Então, algebricamente, é pegar a lei de formação da função, o f de x da função, e igualar a zero para você encontrar os valores de x, que são as chamadas raízes da função.